Fala, meu povo! Professor Vladimir na área com mais uma aula de Geografia para você do nono ano do ensino fundamental. Hoje nossa aula de número 67. Antes do tema da nossa aula, vamos aí tradicionalmente aos nossos recadinhos, beleza? Primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades testando seus conhecimentos e marque sua presença. E se porventura você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando as atividades impressas na sua escola e estudando aí da melhor forma possível. Beleza, meu povo? Então, o tema da nossa aula de hoje é principais setores da economia europeia. Então, vamos aos objetivos da nossa aula, né? Sempre muito importantes. Compreender a importância dos setores secundário e terciário para o desenvolvimento do continente europeu. Então já está respondido aí o título da nossa aula, né? Nós vamos conhecer os setores secundário e terciário, que são os de maior expressividade, maior expressão no continente europeu. Beleza? Vamos começar com duas imagens aqui. Em aulas anteriores já usei imagens de satélite, né, dos continentes à noite. Né? O que nos revela essa imagem? Um desenvolvimento econômico, né? Onde você tem uma iluminação mais forte, né? São os centros industriais, são as regiões mais desenvolvidas economicamente. E temos aqui os principais fluxos comerciais da União Europeia. Né? O principal aqui no centro dessa imagem, né, nos mostra a parte laranja, são as trocas comerciais no interior da própria zona econômica da União Europeia. Né? Uma questão importante que a gente vai desenvolver durante essa aula é isso. Os investimentos da União Europeia ou do continente europeu no seu próprio território. Né? Então, a União Europeia é o bloco econômico que mais desenvolve trocas comerciais no planeta, né? É o maior parceiro comercial do mundo. E aqui nós temos esses fluxos, né? A quantidade. Aqui na Ásia tem uma expressividade maior, para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E África e América, né? Nós temos algumas trocas comerciais também. E, inclusive, o Brasil até assinou um acordo aí com a União Europeia, nós vamos ver em aulas mais adiante. Então, vamos em frente lá com os aspectos econômicos. Então, a Europa tem diversidade, né, econômica, diversidade industrial, no setor de comércio ou de serviços, uma intensa utilização de tecnologia, né? Se a gente recordar aí, a Europa foi o berço da indústria no mundo, lá com a primeira revolução industrial. E ao longo desses séculos que se passaram, a evolução só continuou, foi ficando cada vez maior. Né? É usado tanto na agropecuária quanto na indústria o maquinário, a alta tecnologia. Mas, diante de tudo isso ainda, o terceiro setor é o setor que mais emprega a população europeia, a população economicamente ativa. Vocês lembram o que é a PEA, População Economicamente Ativa? São cidadãos que têm mais de 15 anos de idade e estão procurando emprego ou estão empregados, já estão trabalhando. A indústria na Europa, das mais desenvolvidas do planeta, né, tem vários segmentos. O têxtil, né, que remonta lá à primeira revolução industrial, siderurgia, indústria naval, indústria química, automobilística, metalúrgica, eletrônica e de alta tecnologia. Uma coisa muito interessante para a gente observar na industrialização aqui da Europa é que eles produzem equipamentos que são exportados para o mundo todo. Vamos pensar em equipamento de raio-x, material bélico. Então, eles desenvolveram muita tecnologia. Os produtos que são consumidos no mundo foram criados pelos europeus. Um pouquinho da indústria, né? Tem um mapa interessante aqui sobre a industrialização, né? Dos níveis dos países que têm mais ou menos elevada a questão industrial. O amarelinho, os países de elevada industrialização, né? Então, tem o Reino Unido todo, os Países Baixos, Bélgica, Alemanha, a Itália, a França. Países com menor industrialização, seria a Finlândia aqui, a Irlanda, a Dinamarca. Países com uma industrialização recente, né, impressionante, que é a Grécia, Portugal e Espanha. E em vermelho, os países de fraca industrialização. Nós temos as ilhas aqui, né, as insulares Malta e Chipre. Temos os países da CEI, das comunidades dos Estados Independentes, né, que é do leste europeu aqui. E em verde aqui é interessante também, né, mostrar que esses países já fazem parte da União Europeia.
Então, melhorando aí o seu desenvolvimento. Os principais países, né, industrializados da Europa. Alemanha, França, Reino Unido e Itália são as principais potências econômicas europeias. Vão no mesmo ritmo da maioria aí da indústria do continente. Diversidade de produtos, centros de alta tecnologia, informática, robótica, biotecnologia, engenharia genética e outras. Nós vimos em aulas anteriores que os únicos países que conseguiram alcançar esse nível de desenvolvimento foram Japão e Estados Unidos, né, que chegaram nesse patamar de desenvolvimento industrial e econômico como a Europa. Vamos observar no mapa aqui, ó, essa parte cor-de-rosa aqui, eu tenho um centro, no centro da Europa, um espaço dinâmico econômico. Depois em alaranjado, é uma periferia que está muito integrada a esse centro aqui de desenvolvimento industrial. Aqui o mais escurinho é uma periferia dinamizada, né, por investimentos, né? Tem ligação aqui, né? A União Europeia é um bloco muito coeso, né? A periferia com dinamismo localizado aqui, na cidade do Porto. Então nós temos parques industriais, temos regiões extremamente desenvolvidas e elas têm uma dependência do centro para a periferia, dos países que estão ao redor. Aqui os tipos de indústria, né, que são desenvolvidas na Europa, que eu já falei, vão perceber aqui, ó, em azul aqui eu tenho regiões industriais. Então veja, temos regiões industriais por toda a Europa. Os círculos amarelinhos são de siderurgia também por todo o continente. Cor-de-rosa, metalurgia. A indústria naval, aqui, né, beirão litoral, no Mediterrâneo. Então a produção da indústria naval é, como já foi dito, Estados Unidos e Japão, né, que tem essa competência. A Rússia também produz esse tipo de equipamento. Indústria automobilística, nem se fala, né? As multinacionais estão espalhadas aí no Brasil, nós temos a Audi, a Renault, a Fiat, são todas empresas europeias. Eles têm indústria aeronáutica, construção de aeronaves, indústria química. O Brasil importa muito produto lá para produção de medicamentos. A indústria têxtil, que ainda é muito forte. A eletrotécnica é de alta tecnologia, que é o maior investimento hoje dos países desenvolvidos, né, é na indústria de alta tecnologia, na inteligência artificial, na robótica, na biotecnologia. Vamos para um questionário agora, o primeiro aí, ó. Quais as principais potências econômicas existentes no continente europeu? A gente acabou de falar sobre isso, tá bom? Então, tempo para vocês lá, a gente já volta.
Então, vamos lá, nono, estamos de volta para a correção do nosso questionário. Então, vamos à releitura. Quais as principais potências econômicas existentes no continente europeu? Seriam Alemanha, França, Reino Unido e Itália? Rússia, Polônia, Suécia e Finlândia? Espanha, Portugal, Dinamarca e Grécia? Ou Alemanha, Portugal, Noruega e Espanha? Resposta correta, letra A. Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Lembrar, acredito que todos vocês já têm esse conhecimento, mas lembrando que o Reino Unido não é a Inglaterra, certo? É um conjunto de países lá. Tem a Irlanda, o país de Gales, a Escócia, então é o Reino Unido, tá bom? Não é a Inglaterra, não é o Reino Unido, ela faz parte dele. Então vamos ao setor de grande destaque também na Europa, que é o setor terciário, né? O setor de serviços. Lembrando que nós temos um quarto setor, né, o quaternário, que é o setor da cibernética, da informática. Né? Entre as atividades desenvolvidas estão o transporte, né, que é muito importante lá para a Europa, instituições financeiras, turismo, né, instituições financeiras, os bancos e tudo mais, turismo, entretenimento, restaurantes, a gastronomia europeia, né, que a gente tanto conhece, ela nos influencia a nossa gastronomia aqui, além de atividades comerciais. O turismo é uma fonte importante de renda. A Europa é o continente mais visitado do planeta, né, e corresponde a 42% das viagens realizadas no mundo são em direção ao turismo europeu. Aí tem alguns cartões postais aqui, né? Paris, né? A Torre Eiffel, Madrid, na Espanha, Veneza, né? Uma cidade aquática, Barcelona, Lisboa, Roma, com o Coliseu de Roma. Então, a Europa, como faz parte da história da civilização, né? Humana, então tem edificações muito antigas, né? Museus, o Coliseu de Roma, a Torre de Pisa, tem lugares muito atraentes para o turismo. Aí quais são os que mais atraem turistas? A França, né? Sem dúvida alguma. Eu até brinco muito com os meus alunos que quando eu pergunto, faço uma enquete na sala, que lugar eles gostariam de visitar, parece que todo mundo só quer ir para Paris, né? A França. Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e a Grécia. Os dois primeiros países, né, França e Espanha, por conta da história, né, as construções históricas, os museus, atividades de entretenimento e a gastronomia. A comida francesa, né, é conhecida mundialmente. A Itália também por construções históricas, né, a gastronomia e o turismo religioso. Lembre-se, o Vaticano está lá, né, está na capital, né, está em Roma. Já a Alemanha atrai, né, os turistas por conta do comunismo, do nazismo, né? O Muro de Berlim, campos de concentração nazistas que recebem visitantes e turistas lá. E não esquecer da Grécia, né? A Grécia que foi o berço aí da civilização ocidental. A filosofia grega, a gente ainda desenvolve muito do pensamento grego, até a constituição das nossas cidades, entre outros setores. Vamos lá, mais um quiz aí rapidinho, vamos ver o que ele pede aqui para nós. Primeiro destino turístico do mundo. Pô, difícil, adivinha. América Latina, Ásia, África, Europa. Vai lá, tempo para vocês aí.
Bom, vamos lá no ano, vamos à correção do nosso segundo questionário aqui. Qual é o primeiro destino turístico do mundo? Tchananã, pum, Europa. Opa, agora vai. A Europa, né? Acabamos de falar sobre isso. A atração por turismo lá é muito grande, é o continente mais visitado do planeta. Aí falando do transporte também, desse oferecimento dos serviços, né? Os países europeus têm uma rede de transporte muito bem organizada, né? Ela foi muito bem pensada antes de ser feita. As ferrovias, as rodovias, o uso dos rios, do transporte fluvial, do transporte marítimo, todo tipo de transporte lá é muito difundido, muito utilizado. A região centro-ocidental, né, que é a mais desenvolvida, tem a rede mais densa do planeta, com a maior quantidade de ferrovias, aeroportos, rodovias e portos. A gente percebe pelo recorte, né, do formato do continente europeu, né, que os povos ali próximos do oceano, né, o transporte marinho também é extremamente utilizado para escoamento de mercadorias, pessoas, né? E aí com a chegada do transporte aéreo, esses serviços oferecidos anteriormente acabaram tendo uma melhor oferta nos seus preços aí, né? Porque o transporte aéreo é um transporte dos mais seguros que existem, né? E pode levar você rapidamente a grandes distâncias. Aí só um exemplo para a gente brincar aqui, um trem, né? um metrô e aquele ônibus de 2 andares, né? Que é característico de Londres, na Inglaterra. Temos o Big Ben ali atrás, o parlamento inglês, né? Vamos fazer um exercício aí, meu povo. Número 3. Escreva com suas palavras sobre os tipos de transporte no continente europeu. Beleza? Então vai lá, tempo na tela aí para vocês.
Então vamos lá, pessoal, estamos de volta. Vamos para a correção do nosso exercício aí do número 3. Escreva com suas palavras sobre os tipos de transporte no continente europeu. Essa deu um pouquinho mais de trabalho aí, né? Então, nós vimos em slides anteriores aí que a Europa tem uma rede diversificada de transporte, utiliza todas as modalidades, né, de transporte. A região centro-ocidental, que é a mais desenvolvida, né, consequentemente tem uma rede mais densa do planeta, ferrovias, aeroportos, rodovias e os portos. O transporte marítimo, né, pelo recorte do continente, são povos marítimos, é intensamente utilizado para escoamento de mercadorias e locomoção de pessoas. E a chegada do transporte aéreo, né, provocou a diminuição dos preços das demais modalidades e uma melhor oferta aí desses serviços. Então vamos lá, vamos em frente. Aí chegamos aqui a um bloco econômico mais importante do mundo, que é a União Europeia, né? Surgida da necessidade de desenvolver a economia regional. Vou repetir isso para vocês sempre. A maior sacada dos europeus foi essa. Mesmo ao longo da história, que eles passaram por conflitos ali na Europa, os países entraram em guerra, França, Inglaterra, entre eles ali, né, tiveram conflitos, eles deixaram isso de lado para construir um bloco econômico forte, né, coeso. A ideia da integração econômica também já vem de algum tempo, né, para disputar o mercado internacional. E foi instituída lá pelo Tratado de Maastricht. A União Europeia entrou em vigor em 1º de novembro de 93. Né? Temos 27 países que fazem parte da União Europeia. Surgida como consequência desse bloco econômico, né, criaram conselhos e instituições para regular a política e a economia do bloco, né, o Parlamento Europeu, o Conselho dos Ministros e a Comissão Europeia, e a criação do espaço Schengen. Foi uma maior circulação entre pessoas e produtos. Os países que fazem parte, não são todos, né, da União Europeia, do espaço Schengen, transita livremente mercadorias, pessoas, sem necessidade de apresentar um visto para você permanecer naquele país. Aqui os países que formam a União Europeia, né, os 27 países. A sede fica em Bruxelas, lá na Bélgica. E agora vamos ao exercício número 4, e você vai escrever o que você se lembra aí que a gente falou agora há pouco, o que é esse espaço Schengen, como que funciona isso aí, beleza? Tempo na tela aí para vocês.
E aí, nono ano, estamos de volta, vamos à correção do nosso exercício. Escreva com suas palavras aí o que foi sobre o espaço Schengen. O que foi não, porque ele ainda é. Foi o acordo, uma convenção entre alguns países europeus sobre uma política de abertura de fronteiras e livre circulação de pessoas entre os países signatários que adotaram a participação no espaço Schengen. Então você pode transitar lá livremente, sem passaporte. As inovações tecnológicas, esse quarto setor que nós temos, é muito desenvolvido, muito difundido na Europa, tem um forte impacto na produção de serviços, ele aumenta a produção, aumenta a produtividade, diminui a necessidade de mão de obra, o uso de maquinário. Os países como Suécia, Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, são os países que mais desenvolvem tecnologia no continente europeu, tecnologia de ponta, que nós consumimos ainda, inclusive alguns produtos dela. Aqui a capacidade de desenvolver tecnologia, inovação tecnológica. Aqui em amarelo, nós temos aqui já no leste europeu uma inovação tecnológica modesta, esse laranjadinho aqui é moderado, já temos no mais escuro é notável, e em vermelho as inovações tecnológicas são muito presentes nessas regiões, nesses países aqui, Reino Unido, Alemanha, Península Escandinava. Então vamos lá para mais um exercício para nós aí, o último aí da nossa aula. A partir de nossa aula, cita o impacto mais imediato quanto ao desenvolvimento das inovações tecnológicas no continente europeu. Essas inovações, qual o impacto que elas causam no crescimento, no desenvolvimento econômico da Europa. Beleza? Tempo para vocês lá.
Então vamos lá, pessoal, vamos à correção aí do nosso último exercício. A partir de nossa aula, cita o impacto mais imediato quanto ao desenvolvimento das inovações tecnológicas no continente europeu. Qual a consequência? O maior é um aumento na produção industrial e de serviços, com o uso do maquinário, dispensando a mão de obra, o trabalho com os robôs, inteligência artificial. Isso ainda vai chegar com mais efetividade aqui para nós, na América. Demora um pouquinho, mas chega. E aí, infelizmente, nem tudo são flores, A Europa não é só Paris. Nós temos também problemas com desigualdades sociais, Nós trabalhamos em aulas anteriores as condições de vida e as desigualdades na Europa. E mesmo nos países desenvolvidos, nós temos pessoas em risco de entrar para a estatística da pobreza. Nós vimos em aulas anteriores que no Reino Unido nós temos uma porcentagem da população que vive em nível de pobreza. O conceito de pobreza vai variar de continente para continente, mas lá na União Europeia, se o cidadão tem uma renda inferior a 60% da média salarial da Europa, ele já é considerado um cidadão pobre. A pobreza do leste europeu, que a gente já viu também, esse domínio da extinta União Soviética sobre esses países do leste europeu, acabou trazendo uma estagnação financeira, não houve um desenvolvimento humano, de qualidade. Então, em alguns países lá, mais de 50% da população faz parte das estatísticas da pobreza. Aqui no Mediterrâneo, os países que agrupam o bloco, eles, por conta da crise financeira, que nós tivemos também dos anos 2000, alguns países aqui, as margens do Mediterrâneo, aqui do leste europeu, também acabaram sentindo isso, e mais uma porcentagem da população, infelizmente, foi fazer parte das estatísticas da pobreza. Então vamos ver como é que está funcionando isso aqui. Em porcentagem da população em risco de pobreza, aqui na Europa. Eu tenho no verde mais escuro, de 30% a 41% da população da Romênia, Bulgária, da Grécia, corre o risco de entrar para a estatística da pobreza. O verde um pouquinho mais claro, entre 25% a 30%, aí eu tenho Espanha, Itália, Hungria. De 19% a 25%, daí mais clarinho, Irlanda, Reino Unido, Polônia, são países que têm um certo desenvolvimento, e ainda apresentam esse risco da pobreza. O laranjadinho aqui tem de 17% a 19%, já diminuiu um pouco, França, Alemanha. E o amarelo, em amarelo nós temos de 12% a 17% de chance dos cidadãos ingressarem nas estatísticas da pobreza. Temos a República Tcheca e a Finlândia, a Dinamarca e os Países Baixos, somente nessa condição de uma porcentagem menor de cidadãos que, porventura, vão engrossar aí as estatísticas da pobreza. Então, o que nós vimos hoje na aula foram os setores secundário e terciário da economia, existente no continente europeu. O primeiro setor, da agricultura, a gente vai ver em aulas futuras aí que tem uns obstáculos lá para o desenvolvimento do primeiro setor, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula Paraná. Até a próxima!